Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver sobre gráficos dinâmicos. O que são gráficos dinâmicos? Nada mais são do que os gráficos de uma tabela dinâmica. Eles ficam aqui na aba Inserir, aqui tem o botãozinho Gráfico Dinâmico. Como que eles funcionam? Se eu clico em um deles, eu vou ver que um gráfico dinâmico tem 3 abas exclusivas. Uma dessas abas é da tabela dinâmica, a outra é relacionada ao design, que é do gráfico, e a terceira, formatar, é ligada a questões estéticas. Esse design eu digo ao gráfico, porque aqui tem também as opções de gráfico. Então nada mais é do que uma fusão dos dois. Reparem que quando eu tenho um gráfico selecionado, além das 3 abazinhas, eu tenho aqui os campos, igual teria numa tabela dinâmica. Muda só aqui uma nomenclatura. Em vez de linha e coluna, eu tenho legenda, série e eixos de categoria. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela dinâmica e aqui o gráfico dela. Como que eu faço um gráfico dinâmico? Se eu já tenho uma tabela dinâmica, aqui, por exemplo, eu vou em Inserir, Gráfico Dinâmico, seleciono o tipo do gráfico e pronto, está criado. Se eu só tenho o banco de dados, eu seleciono aqui a tabela, os dados, vou em Inserir, Gráfico Dinâmico, ele vai ter aqui uma janelinha parecida com a da tabela dinâmica, dou um OK e pronto. A partir de agora eu coloco os campos e conforme eu for colocando, ele vai criando tanto a tabela quanto o gráfico. Reparem que eu estou arrastando valor de estoque, por exemplo, ele foi criando os dois, a tabela e ao mesmo tempo o gráfico. A partir daqui é só usar o que a gente já viu, ou tem nos outros vídeos, para quem não viu ainda, não deixem de ver, sobre gráfico e tabela dinâmica. Eu posso criar campos, eu posso colocar dentro do gráfico, se eu quiser, elementos gráficos, enfim, as mesmas coisas que eu fazia num gráfico e numa tabela dinâmica. Quando a gente fala de gráficos dinâmicos, tem só um cuidado. É mais fácil entender uma tabela do que um gráfico. Então, por exemplo, se eu deixar apenas isso, material e valor de estoque, parece uma tabela bem simplesinha. Mas como gráfico, já pode ficar um gráfico interessante. E se eu fizer, por exemplo, isso, o material, e colocar, por exemplo, vou inverter aqui, quem retirou e quem liberou o material, então aqui, quem retirou, quem liberou o material e o valor de estoque. De tabela você entende isso. Coloque isso aqui num gráfico, ó, a situação já fica um pouco mais complicada. Então lembre-se disso, é mais difícil entender um gráfico do que uma tabela. Então cuidado para não se empolgar demais numa tabela, que quando transformada em gráfico, não dá para entender. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de checar os nossos vídeos. Eles explicam bastante de tabela dinâmica e de gráfico também, para ajudar com o gráfico dinâmico. E pode perguntar também por aqui ou pela nossa página do Facebook. Não esqueçam de seguir o canal para mais vídeos e mais tutoriais. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!